O ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, disse ao broadcast que não acha improvável que Donald Trump aumente as ameaças contra o Brasil devido às investigações da Polícia Federal sobre Jair Bolsonaro. Para nos explicar mais sobre essa perspectiva, eu chamo o próprio Mailson da Nóbrega para falar com a gente nesta manhã. Seja bem-vindo à nossa programação, sempre um prazer tê-lo por aqui. Muito obrigado, Gabriel. Bom dia. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos pela presença, é um prazer tê-lo por aqui. Nós vimos uma escalada das tensões durante os últimos dias entre Brasil e Estados Unidos e o vetor principal, inclusive presente na carta que anunciava as taxas de 50%, era o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na sexta-feira passada, tivemos uma operação da Polícia Federal que aplicou diversas medidas restritivas ao ex-presidente. O senhor menciona em uma reportagem da Broadcast que não vê este fator como determinante para o aumento das tarifas ou por mudanças nessa dinâmica comercial. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais este raciocínio, porque talvez a operação da Polícia Federal na sexta-feira passada não seja determinante para o futuro das tarifas no país. Olha, Gabriel, primeiro de tudo, tem que assinalar que as falas do Trump, as ações deles, constituem um ambiente de total imprevisibilidade, né? Então, tanto pode ele dobrar as alíquotas amanhã, como começar a permitir uma negociação com o Brasil. O que é fato é que a negociação é algo muito difícil, porque a base, como a gente viu, e nessas discussões antes da nossa entrevista, a base da decisão de impor 50% de tarifa no Brasil não é comercial, é uma base política. E isso é inédito na história do comércio mundial. Pelo menos desde que as tarifas começaram a aparecer, algumas vezes lá no Egito Antigo, mas sobretudo a partir do século XVII, e principalmente depois da independência americana, em 1789, as tarifas começaram a vigorar nos Estados Unidos e durante algum tempo foram a principal fonte de arrecadação tributária do país, não é? Então, é uma inversão total da lógica do comércio exterior. E, portanto, ele tanto pode, amanhã, começar a negociar, esquecer esse apelo que ele fez em favor do Bolsonaro, como ele pode dobrar a aposta. Tá certo? Eu diria que a probabilidade de algo diferente acontecer contra o Brasil não é descartável, né? Até porque o presidente Lula não se contém no seu ímpeto de falar mal do Trump, né? E isso não ajuda, né? Porque nós estamos lidando com um presidente que, segundo a revista The Economist, o método de ação dele é típico da máfia, ou seja, eu tenho as armas para te matar. E você, se você reagir, eu te mato. Você vira herói porque morreu, e daí? Não é? Então, eu acho que o presidente deveria se conter. Não é? Deixa que o PT fale do Trump, deixa que os políticos falem do Trump, mas não o presidente da República. Eu não conheço nenhum caso de país atingido por essa loucura de tarifas recíprocas que tenha usado essa ação do Trump para falar mal dele. As pessoas falam em negociação, falam até em retaliação tarifária, mas não falando sobre o presidente. O Lula chamou o Trump de irresponsável, né? E gozando, vou oferecer jabuticaba para ele ficar calmo. Não é assim que deve acontecer, né? Você tem que deixar esse campo para os profissionais. Eu acho que vamos dizer assim, dobrar a aposta do Trump pode acontecer, né? Se o Brasil continuar a falar mal dele, porque ele reage dessa forma. Ele é um cara megalomaníaco, ele não admite ser confrontado com visões negativas sobre ele. Isso tanto das universidades quanto de professores que perderam o seu visto, professores estrangeiros que iam participar de seminário em Harvard, perderam o seu visto porque os Estados Unidos verificaram por pesquisa nas redes sociais que aquele professor falava mal do Trump, né? Então, fica calado, né? E tenta negociar. Inclusive, que é muito importante, isso já está acontecendo, eu imagino, né? Mobilizar as empresas americanas que vão perder com essa tarifa, né? Por exemplo, as empresas que produzem, vamos dizer, artefatos, equipamentos, etc., que dependem do aço, isso vai ficar mais caro produzir
esses produtos. No caso do suco de laranja, 70%, como a gente sabe, do suco de laranja consumido nos Estados Unidos vem do Brasil. E o suco de laranja é parte essencial do café da manhã do povo americano, tá certo? Como é que isso vai acontecer? Como é que mobiliza? Esse é o desafio, né? E, novamente, deixe-me repetir isso, parar de falar, né? Essa falta de negociação entre as autoridades brasileiras e americanas que a gente vem percebendo nas últimas semanas, inclusive o próprio ministro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, disse que enviou uma proposta, uma carta para os Estados Unidos com pontos que poderiam ser negociados e nós ainda não tivemos respostas. Tem pouca articulação entre os dois países. Dá a entender que chegaremos ao dia 1º de agosto e teremos tarifas de 50%. O senhor vê, talvez, algum caminho para avançarmos em direção a uma negociação? Porque os Estados Unidos parece que negociam com todos, com a União Europeia. Raul de Lutnick disse que estava há poucos dias negociando, com o Japão, mesma coisa. O representante comercial japonês vai a Washington para tentar negociar, mas com o Brasil parece que há um afastamento das autoridades. Olha, pelo que eu entendo, o governo brasileiro está disposto a negociar, né? Eu acho até que ele devia reivindicar um período maior de negociação, porque é uma coisa muito complexa, tá certo? Até porque, a rigor, para os Estados Unidos negociarem com o Brasil uma redução ou até eliminação dessa tarifa maluca de 50%, o Trump teria, em tese, dada a carta que ele enviou para Lula, de renunciar ao seu objetivo de conseguir o arquivamento do processo contra Bolsonaro. Ele tem que se esquecer disso, né? E a gente não sabe se ele vai esquecer, entendeu? Então, eu acho que o vice-presidente Alckmin está conduzindo muito bem essa negociação. Ele chegou a falar que tem que resolver até o dia 1º de maio, 1º de agosto. Eu acho que temos que tentar um adiamento, né? Não, é provável que não dê tempo. E se não der tempo, uma tarifa de 50% é mortal, não é? Para a atividade econômica do Brasil. Mortal no sentido de que afeta negativamente, né? Eu não concordo com o ex-presidente da OMC dizendo que o dólar perder a sua importância como moeda das trocas de comerciais financeiros do mundo será mortal para os Estados Unidos. Acho que não, né? Em algum momento isso vai acontecer. É assim na história, né? Por exemplo, a libra esterlina inglesa foi a moeda do mundo para essas transações durante mais ou menos um século. E os Estados Unidos ultrapassaram em poder financeiro, em poder econômico, ultrapassaram o Reino Unido no final do século XIX, começo do século XX, e o dólar começou a se impor como a moeda de troca do mundo, né? E daqui a pouco vai ser a China. Então, e nem por isso a Inglaterra empobreceu, né? A Inglaterra perdeu importância geopolítica, perdeu importância econômica, mas o seu povo não empobreceu, né? E, portanto, eu acho que isso também não vai acontecer com os Estados Unidos. Não é mortal para a economia americana, na minha avaliação. Perfeito. Quando a gente olha para possíveis caminhos para essa negociação, o que parece que poderíamos ceder para os Estados Unidos para avançar comercialmente, mesmo que comercialmente não faça sentido uma tarifa de 50% sobre as nossas exportações. Quais são os caminhos, talvez, para uma negociação que o senhor enxerga como mais viáveis? Olha, eu acho que o Brasil deveria ter um cardápio, né, de propostas em que a gente reduz tarifas, né? Tem tarifas que estão excessivas aqui no Brasil, né? Ou tenta uma negociação, como foi feita no primeiro governo do Trump, substituir a tarifa por cotas, né? Isso foi aplicado no aço e funcionou, né? Tem vários instrumentos de negociação. O importante é deixar esse campo para a ação dos profissionais, tanto do Itamaraty, que são os mais importantes nas negociações externas, quanto dos órgãos do governo que auxiliam o Itamaraty a argumentar nas negociações. E, acima de tudo isso, eu acho muito importante, envolver os empresários que exportam para os Estados Unidos, porque eles sabem quem são os seus clientes, eles sabem onde dói, né, no calcanhar de alguns deles, e eles podem mobilizar, como eu disse aqui, essas empresas para fazer uma pressão no sentido de permitir uma negociação razoável para o Brasil. E é bom assinalar que o Trump, normalmente, ele recua em duas hipóteses. A primeira é quando a Bolsa despenca, com receio dos impactos
da tarifação da economia americana e no mundo. E segundo, quando uma empresa ou empresas americanas são afetadas muito negativamente pela tarifa, como aconteceu com a Apple. A tarifa de 145% que o Trump anunciou contra as exportações da China aí mataria, não é? A Apple. E provavelmente o presidente da Apple ligou para ele, olha, com essas tarifas, a Apple não tem viabilidade para produzir iPhone e provavelmente ela pode ter grandes perdas. E eu vou dizer para os americanos quem causou essas perdas foi o senhor. Claro que ele não foi nesses termos, mas provavelmente o presidente da Apple alertou o presidente Trump para os impactos negativos da tarifa na atividade da empresa e ele recuou, né? Ele isentou das 145% de tarifa, isentou os celulares e os laptops. Pode ser. Perfeito, inclusive um alerta que o Walmart, um dos grandes varejistas americanos, vem dando desde o início deste tarifaço, falando que é inevitável que os preços aumentem. Inclusive, o Walmart e Trump entrando em atrito diversas vezes nas redes sociais, Trump falando que não é para culpar as tarifas pelo aumento de preços e que o Walmart já ganha bilhões de dólares, fez bilhões de dólares no ano passado, um atrito comum, mas que pode ser sentido diretamente no bolso do consumidor norte-americano. Quando a gente olha para efeitos gerais, ministro, para a economia brasileira, em que pé pegam essas tarifas de 50%? Nós podemos ter talvez um efeito muito profundo para a nossa economia, um efeito marginal. Quais são as principais preocupações? Para setores específicos apenas ou de forma geral pode mexer com a dinâmica da nossa economia, um momento de taxa de juros de 15%, inflação fora de controle? Como é que o senhor enxerga esse novo problema que colocamos aqui na nossa lista de discussões? Olha, eu ouço muita gente falar que o Brasil não vai ser muito afetado, porque o comércio brasileiro com os Estados Unidos representa apenas 2% do PIB. Eu não concordo muito com essa afirmação, porque o que importa é o ambiente que isso vai criar, né? O ambiente de incertezas, que vai resultar em adiamento de investimentos, né? Vai adiar em ações para se proteger, vai significar uma desaceleração da atividade econômica. Provavelmente, a redução das exportações vai ser percebida como uma ameaça, não é? As contas externas do Brasil, isso pode gerar fugas de capitais para o exterior, e isso significa um dólar mais alto, e dólar mais alto significa inflação. Portanto, você pode ter uma combinação desastrosa de dólar mais alto, inflação mais alta e atividade econômica mais baixa, né? E isso geraria desemprego e queda de renda. Então, eu acho que é muito grave para a economia brasileira se isso vier a acontecer, ou seja, a imposição, a implementação dessa incrível, né, inacreditável ação do Trump em relação ao comércio exterior dos Estados Unidos com o Brasil e com outros países. Ministro, muito obrigado por conversar conosco, pelo tempo dedicado a falar aqui com a gente da CNN, também com toda a nossa audiência. Lhe desejo uma ótima semana e um bom dia. Posso falar uma coisa? Fique à vontade, por favor. Um minuto. O que se pode afirmar é que essa política do Trump não vai dar certo. Ela vai dar errado. Número um. Número dois, não há como imaginar que os Estados Unidos se reindustrializem no nível de participação da indústria no PIB nacional dos anos 50 e 60, que é o que ele está querendo. Basta citar o exemplo do iPhone, né? O iPhone custa hoje menos da metade do que custaria se fosse produzido nos Estados Unidos. Imaginar que a Apple vai desmontar suas fábricas na Ásia, fazer novas fábricas nos Estados Unidos, que isso leva 5 a 10 anos para acontecer, para quando tudo tiver completado, o Trump já está fora do poder e tudo isso vai ser desmontado. Então, segundo, e por último, a riqueza americana hoje vem da tecnologia, do avanço tecnológico, da participação dos serviços. A grande fonte de geração de bem-estar, riqueza nos Estados Unidos, são os serviços. Ele representa cerca de 91% do PIB. Não é a indústria. A indústria é importante em determinados segmentos, como da produção de aeronaves e outros relevantes, mas ela é apenas 8% do PIB dos Estados Unidos. Não tem como voltar a um passado, né, de 70 anos atrás, que é o que o Trump está querendo. Perfeito. Muito obrigado, ministro. Sempre bem-vindo à nossa programação. Um ótimo dia.
Ótimo dia para você também, Gabriel. Muito Até a obrigado. próxima.